Vamos ministrar a palavra de Deus, né, gente? Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 36 até o finalzinho do capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 até o 47. Simone já encontrou aí? Simone já gosta de Bíblia aí, né, gente? Veterano, né? A minha versão, a NVI, uma versão internacional, diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Esse texto é bem conhecido e, além de ser bem conhecido, ele é muito importante para a igreja, porque nós vemos aqui o início, o marco, o alicerce da igreja. A igreja nasceu a partir desse texto, desse sermão. Jesus havia trabalhado 3 anos e meio na vida dos 12 discípulos. Ele morre, ressuscita, fala com eles e diz: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E o que aconteceu que aqui nesse capítulo 2, em Atos, eles estavam lá. E a Bíblia fala que eles estavam reunidos todos os dias ali orando, né? 120 pessoas orando diariamente, esperando cumprir a promessa de Jesus da descida do Espírito Santo para vir e permanecer com eles. E aconteceu que no dia de Pentecostes, essa promessa foi cumprida, o Espírito Santo desceu. E houve uma manifestação extraordinária do Espírito Santo, causando em alguns uma admiração, causando em outros dúvida. E por conta dessa admiração, dessa dúvida, Pedro aproveita a ocasião e prega esse sermão maravilhoso. E esse sermão maravilhoso, pregado por Pedro, deu início a uma igreja com 3.000 almas. Amém. 3.000 conversões, 3.000 batismos. É o sonho de todo pastor. Eu sempre digo que primeiro sermão de Pedro, um sermão, 3.000 almas se converteram. Hoje nós precisamos de
ver se uma alma se converte. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e pensássemos na ação do Espírito Santo na igreja. Porque a igreja nasceu exatamente pela dinâmica, pela manifestação do Espírito Santo. Eu tenho um pastor amigo meu que disse que o Espírito Santo é o maior obstetra que tem, porque ele realizou um parto de 3.000 novos convertidos, 3.000 novos nascimentos da igreja. Foi obra do Espírito Santo. O interessante é que esse Pedro, que trabalhou com Jesus e que negou Jesus e que aos olhos humanos não tinha aptidão nenhuma para continuar o ministério de Jesus, porque tinha negado Jesus 3 vezes, mesmo depois de ser advertido. Mas agora esse Pedro lapidado, esse Pedro transformado pela ação do Espírito Santo na sua vida, prega um sermão esplêndido. E esse sermão contou com a ação do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo usa Pedro para pegar esse sermão. O Espírito Santo trabalha esse sermão no coração dos ouvintes e gera uma igreja que nasceu sobre a ação do Espírito Santo. Amém. E eu quero dizer para vocês que a primeira característica que a gente vê aqui da ação do Espírito Santo na vida agora de Pedro, do pregador, é que deu a ele ousadia e coragem de pregar uma mensagem íntegra, uma mensagem completa, uma mensagem tremenda, gente, a ponto de ele não omitir nada. E veja que essa mensagem de Pedro, aos nossos olhos humanos, foi uma mensagem dura, uma mensagem acusativa e condenativa. Pedro, pregando sobre a ação do Espírito Santo, dirigido para aqueles judeus, ele diz aqui no versículo 23, olha: vocês, ó casa de Israel, fiquem certos que esse Jesus aqui vocês crucificaram. Pedro pregando agora sobre a orientação, sobre a ação, a influência do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Ele não tem medo de condenar o pecado. E ele vai lá e mexe na ferida daquele povo. Hoje as coisas são diferentes. A gente encontra às vezes na internet algumas expressões que são pesadas, mas que refletem a realidade. Eu vejo de vez em quando uns homens de Deus colocando, antigamente, quando o pastor pregava sobre o pecado, os membros mudavam de vida. Hoje, quando o pastor prega sobre o pecado, os membros mudam de igreja. Mas isso é a pura verdade. E por quê? E a gente vai ver. Porque essas pessoas para quem Pedro pregou, dirigido, ungido pelo Espírito Santo, pregou um sermão alimentado, recheado, regido pelo Espírito Santo, trabalhou nos corações e na mente daquelas pessoas que também foram influenciadas pelo Espírito Santo, se deixaram influenciar, se deixaram transformar pelo Espírito Santo, e não pelas suas emoções, e não pelo seu egoísmo, pela sua maneira de enxergar as coisas. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o evangelho genuíno, o evangelho total. Porque hoje as pessoas estão pregando um evangelho adocicado, um evangelho que a gente tem que ter cuidado para pisar em ovos, para não ferir o irmão, porque senão ele fica bicudo e vai reclamar do pastor, vai sair da igreja. Mas Pedro não está nem aí. Pedro quer pregar o evangelho na sua íntegra. E esse evangelho, Paulo fala que é o poder de Deus para a salvação, gente. E quando Deus lança o seu poder para salvar, Ele vai mexer no nosso íntimo, porque Deus quer mexer em nós para tratar conosco, para tirar de nós as escórias, para tirar de nós aquilo que desagrada a Ele e aquilo que faz mal para a gente. Mas as pessoas hoje estão indo para a igreja para receber palavras de autoajuda, para receber mensagens de edificação, mensagens de alegria, dizendo: olha, você é vencedor, Deus quer te usar, você é bênção, olha, Deus tem a chave do céu aberta para você. Isso é verdade, mas não é toda íntegra do evangelho, porque essas pessoas que são vencedoras, essas pessoas que
são amadas por Deus, essas pessoas que vão ter o céu aberto, precisam ser transformadas pelo Evangelho. E essa transformação requer de nós renúncia, requer de nós mudança de vida. A Bíblia fala que carne e sangue não entrarão no reino dos céus. Ou seja, o nosso corpo aqui, se não for transformado, glorificado, não vai entrar no reino dos céus. Existem regras para entrar no reino de Deus. E essas regras estão contidas na palavra de Deus. E a palavra de Deus mexe conosco, transforma. O salmista, sabendo do poder da palavra de Deus, ele diz: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração. O que é que ele fez? Ele guardou. Ele não fala assim: olha, deixei ela jogar a tua palavra. Eu guardei, eu escondi. Escondeu aonde? Lá no guarda-roupa? Escondeu aonde? Lá na estante? Escondeu aonde? No sofá? No rack? Não, ele fala: escondi no meu coração. E para quê? Eu escondi a tua palavra no meu coração para dizer quantos versículos eu memorizei. Eu escondi a tua palavra no meu coração para dizer o quanto eu conheço dela. Não, ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele mesmo disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é fonte de purificação, é fonte de transformação. E Pedro, sabendo disso, cheio do Espírito Santo, ungido, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, ele prega e não tem medo de tocar na ferida daquele povo religioso, porque Pedro está pregando para um povo religioso. Mas religião, segundo alguns dizem que religa a Deus, religião não leva ninguém a Deus. O que leva a Deus é o Evangelho genuíno. O que leva a Deus é a palavra de Deus na sua íntegra. E Pedro fala: olha, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram, mas Deus fez ele Senhor e Mestre. Não adianta o que vocês fizeram com ele, porque ele estava no plano de Deus. Mas vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês crucificaram o Senhor e Mestre. Pedro vai lá e não tem medo de pregar a totalidade do Evangelho, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Em contrapartida, gente, o que aconteceu quando Pedro prega essa mensagem dura, essa mensagem acusativa e condenativa? O povo: vamos embora, esse camarada é duro, olha, eu não quero mais essa igreja, não quero mais esse pastor que está falando mal da gente. Foi isso? Não, olha o versículo 37. Olha que coisa bonita. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Ou seja, aquela mensagem causou um rebuliço na mente e nos corações deles. Aquela mensagem causou algo na vida deles, mexeu com as emoções, com os sentimentos, mas mexeu de forma positiva, não mexeu de forma negativa para eles reclamarem e murmurar. Porque Jesus, quando pregou lá na festa dos judeus, no capítulo 6, falando que ele era o pão vivo que desceu dos céus, muitos disseram: duro é esse discurso, quem poderá resistir? E aí, vão embora e só ficam os 12. E Jesus olha para eles: vocês não querem ir também? E que eles respondem: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus pregou e aquelas pessoas, olha, não quiseram nada. Mas qual é a diferença? A diferença é que esse povo, que outrora estava cego pela religiosidade, pela tradição, pelo denominacionalismo, abriu o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina a mente e os corações deles, e eles ouvem essa mensagem dura e, em vez de reclamar, eles entendem: nós realmente somos culpados, nós precisamos mudar. Essa mensagem do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo na vida dos ouvintes, mexeu com as emoções, mexeu com o coração. Eles ficaram aflitos em seu coração aflito.
por querer mudança. Não ficaram irados, não ficaram magoados, não ficaram chocados. E aí, gente, essa ação que mexeu nas suas emoções, nos seus intelectos, levou eles a uma ação. E a ação foi abandonar a igreja. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram. Olha a pergunta. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Ou seja, gente, quando a mensagem realmente é uma mensagem do Espírito Santo, e quando o grupo de ouvintes está com o seu coração, com a sua mente aberta, sensível à ação do Espírito Santo, eles são impactados para fazer alguma coisa, para agir. E aí eles perguntam: o que faremos? Ou seja, estão dizendo: Pedro, olha, nós estamos envergonhados. Nós compreendemos agora, os nossos olhos se abriram, nós compreendemos que fizemos o mal, matamos o ungido de Deus, crucificamos Ele. E agora, o que precisamos fazer? Ou seja, gente, essa mensagem causou impacto na vida deles, a ponto deles reconhecerem o seu erro e buscarem reparação desse erro. E é isso que Deus espera na vida de um membro da igreja, de um crente, que através da mensagem ele entenda: oh, isso é bom para mim, glória a Deus, opa, isso mexeu comigo, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude, eu não posso mais ficar assim. E aquele povo disse a Pedro e os irmãos: que faremos? O que nós precisamos fazer? E aí fica essa pergunta para você, para nós: o que você tem feito em resposta à mensagem de Deus, à sua mente, ao seu coração? Como é que você tem respondido à palavra de Deus que penetra na sua mente e no seu coração, uma palavra do Espírito Santo? Hoje muitas pessoas não mudam de vida, como eu disse, mudam de igreja. Por quê? Porque são pessoas que não estão abertas para a ação do Espírito Santo. São pessoas que as suas emoções estão centralizadas em si mesmas. Qualquer coisa, já se magoa, já estão feridos, né? Só querem mensagens que vêm massagear o ego. Mas quando a mensagem dura, tá vendo? Não é assim. Reclamam de tudo, gente. Gente, a palavra de Deus é coisa séria. Cristianismo é coisa séria. Deus não vai favorecer ninguém. Não vai ter ajuda de político gospel para fazer você entrar no céu, não. Não vai ter ajuda de parentesco para você entrar no céu. Você não vai comprar a sua salvação com a sua posição social, com o seu dinheiro. A sua salvação já foi comprada pelo sangue de Jesus. Mas você precisa aceitar esse sacrifício de Jesus e mudar de vida. Mude de vida. E essas pessoas impactadas pela mensagem do Evangelho disseram: irmãos, o que faremos? E aí Pedro dá o remédio, o segredo para eles, as orientações. Arrependam-se. Arrependam-se cada um de vocês. Gente, céu é lugar de pessoas que estão arrependidas e não movidas por remorso. Céu é lugar de arrependimento e não de remorso. Qual a diferença de remorso e de arrependimento? Ambos são tocados nas suas emoções. Só que a pessoa que tem remorso, ele remói aquilo que fez, mas não quer mudar de vida. E a pessoa que se arrepende, ele também remói, mas ele fala: eu preciso mudar, eu não posso mais continuar assim. Pedro fala para eles: arrependam-se. Essa palavra arrepender, né, usada no grego, é uma palavra chamada metanoia, que é usada no processo de metamorfose, aquele processo do casulo e lagartixa que se transforma em borboleta. Quem se arrepende passa por um processo de transformação. Ele muda os seus sentimentos, muda os seus pensamentos e muda a sua atitude.
porque a palavra de Deus mexe com as nossas emoções, com a nossa razão, mas também com a nossa ação. E o verdadeiro crente que está cheio do Espírito Santo, ele está aberto a essa transformação. Ele deixa a palavra tocar em toda a área da sua vida, nas suas emoções, no seu intelecto e na sua vida prática no dia a dia. Pedro fala: arrependam-se. E aí fala: que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que Pedro está dizendo? Que o verdadeiro cristão é aquele que se arrepende. E, uma vez arrependido, ele busca ser batizado. Por quê? Porque o batismo faz parte da vida cristã. O batismo é uma das ordenanças de Jesus. O batismo não salva ninguém, mas quem é salvo vai buscar o batismo. Que o batismo é a confissão pública de que você agora mudou de vida. Você entra na água, é como se aquela água estivesse limpando você. É um símbolo, né? Você está sendo sepultado com Cristo, como Paulo fala em Romanos 6. Quando você abaixa nas águas, você está sendo sepultado. A sua natureza pecaminosa está morrendo, mas você não fica morto. Você levanta da água para a novidade de vida, ressurreto, uma nova criatura. Pedro está dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado. E aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que trabalha no coração, nas mentes e que leva ao arrependimento, agora vem dar um dom. Que dom é esse? Efésios capítulo 1, versículo 12, versículo 13 e 14. Você vai receber o selo do Espírito. É o selo de que você agora é propriedade exclusiva de Deus. É o selo de legitimidade, que você é um cristão legítimo. É o selo de qualidade, que você é um cristão de qualidade, que atendeu a todas as normas. Hoje, nas grandes empresas, eles têm aquele certificado de qualidade, que é ISO 9000, ISO não sei quanto mil, né? O cristão tem esse ISO, milhões e milhões. É o selo do Espírito Santo, que é o selo de qualidade, que você é um cristão que passou e atendeu todos os critérios de qualidade. Você se convenceu de que é pecador, você se arrependeu e você está deixando trabalhar no seu coração. Você recebe o selo do Espírito Santo, o selo de identidade, o selo de legitimidade, o selo de qualidade. Pedro fala: vocês receberão o dom do Espírito. Ele diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chama. Deus está chamando todo mundo. Mas lembra que muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que ouvem o chamado e se arrependem e são selados. A oportunidade é para todos. O Senhor falou que a promessa da salvação é para todos. E aí ele continua: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Veja que coisa interessante, veja a profundidade dos termos usados pelo autor de Atos, que é Lucas. Com muitas outras palavras os advertia e insistia. Não fala com muitas outras palavras amaciaram, com muitas outras palavras os confortaram, com muitas outras palavras animaram. Advertia e insistia. E qual era o teor dessas advertências e insistências? Está aqui: salvem-se dessa geração corrompida. Pedro está dizendo: nós estamos vivendo uma geração que foi corrompida. Salvem-se, não se deixem levar pelo curso desse mundo. Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pedro está dizendo: olha, salvem-se dessa geração corrompida, fiquem longe. Agora que vocês ouviram a mensagem, que vocês entenderam que são pecadores,
agora que vocês entenderam que merecem e que carecem da graça de Deus, agora que vocês receberam o dom do Espírito Santo, continuem livres, afastados dessa geração corrompida. Porque tem crente hoje, gente, que está influenciado por esse mundo, está deixando esse mundo com seus conceitos que estão totalmente contra a palavra de Deus, está deixando-se evangelizar pelo mundo. Eu falo que a igreja está aqui para evangelizar o mundo, mas tem muita gente na igreja que está mundanizando a sua vida, mundanizando a igreja. Paulo fala, transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo. Pedro fala, salve-se dessa geração corrompida. Jesus disse que voltaria para levar os seus. Jesus não disse que voltaria para levar o mundo. Por quê? Ele mesmo disse, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é o diabo, que anda iludindo as pessoas, fazendo com que eles acreditem no errado e achando que o certo agora é errado, que o errado agora é certo. Mas a palavra de Deus não muda, permanece para sempre. Pedro fala, salve-se desta geração corrompida. Jesus disse, olha, largo e espaçoso é o caminho e a porta que conduz à perdição. E são muitos que passam por ela, mas apertado, estreito é o caminho e a porta da salvação. E são poucos os que vão. O caminho apertado, porque requer renúncia, gente, né? A porta é estreita, porque vai entrar só você. Os pecados não passam por lá. Só crente purificado, só crente que foi transformado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Pedro está dizendo para ele, salve-se. E aí, veja o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E daquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que ouviram o sermão duro dizendo, olha, vocês são homicidas, vocês crucificaram o Senhor e Mestre. Mas eles entenderam, somos mesmo, somos errados, nos arrependemos. O que precisamos fazer? Se arrependam, nos arrependemos, sejam batizados. Foram batizados 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas que foram batizadas, o que aconteceu? Cada um foi para sua casa e disse, olha, nós vamos agora servir a Deus por aqui, nós temos internet, a gente não precisa mais ir para o culto, a gente vai assistir culto online. Foi isso? Não. Olha a diferença dessas pessoas que, movidas pelo Espírito Santo, receberam dons e foram transformados. Eles se dedicavam, em algumas versões falam perseveravam no ensino dos apóstolos. O que é isso, gente? Palavra de Deus. O que a igreja ensinava naquela época? A doutrina dos apóstolos, Bíblia. E muitas igrejas hoje não estão ensinando mais Bíblia, gente. Infelizmente. Eu sempre costumava dizer para as pessoas que eu pregava Jesus que convertia, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu não falo mais isso, porque não dá para falar. Eu falo, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. É isso. A igreja ensinava a Bíblia. E os crentes se dedicavam. Havia dedicação em aprender. E a gente vê que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, as pessoas não querem mais aprender a palavra de Deus. Escola bíblica dominical, quem vem? Culto de doutrina, quem vem? Infelizmente. Jesus disse que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Paulo fala que muitos não dariam ouvido à verdade, tendo como comichão nos ouvidos. Não querem mais ouvir a verdade, não querem mais aprender a palavra de Deus, né? Quando ouvem o sermão é muito comprido, é muito duro, é um sermão chato. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, gente. Ou seja, eles iam congregar, porque só há comunhão quando vocês estão juntos. Imagine você na sua casa, você vai ter comunhão com quem? Você em televisão, você no celular, você no notebook, você no tablet. Isso é comunhão? Comunhão. Estarem juntos tem algo em comum.
se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, e ao partir do pão e as orações. Eles iam por tempo para congregar, para orar e para participar da ceia do Senhor, para dividir suas refeições. Todos estavam cheios de temor. Não era de hipocrisia, não era de murmuração. Temor, respeito, submissão a Deus. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Quando a igreja abraça o verdadeiro evangelho, gente, as coisas acontecem. Antigamente a gente via tanto milagre. Por que a gente vê poucos milagres hoje, embora ainda exista? Porque o povo não está mais digno de receber os milagres, porque não está congregando, não está tendo essa alegria, não está vivendo esse período de oração. Ele só ora quando quer um milagre, né, gente? Não funciona assim. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles estavam unidos porque criam. A gente vê as pessoas que falam que creem, mas não vou sair da igreja, vou embora, não vou ficar. Não é assim. Estavam unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Era algo espontâneo. Eles viam a necessidade dos outros, gente. Não está dizendo que eles vendiam a casa dele e ficavam sem, igual muitas igrejas pedem. Não é isso não. Mas muitas pessoas tinham outras casas e viam outros ali necessitados, sem casa, ou passando necessidade. Eu vou vender a casa, vamos repartir, eles estão precisando, porque o Evangelho tinha transformado a vida deles. O Evangelho tinha feito eles se arrependerem daquela vida de egoísmo. Estava agora transformado de egoístas para altruístas, pensando nos próximos. Todos os dias continuavam-se a reunir no templo, no pátio, iam para a igreja congregar. Eles iam todos os dias, né? Hoje aqui nós temos na igreja aqui culto, quarta-feira à noite, escola bíblica dominical domingo e domingo à noite. Soma aí. 1 hora quarta-feira, 1 hora domingo de manhã, 1h30 domingo à noite, tá? 3 horas e meia. Está muito longe de todos os dias se reunir. Eles estavam lá por amor, porque foram transformados. Partiu o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E qual era o resultado, gente? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Não eram crentes chatos, não, que perturbavam a vizinhança. Mas a vizinhança tinha simpatia por eles, porque via a transformação de vida na vida deles. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A salvação era algo natural na igreja. E aí, fica pensando, gente, como é que nós queremos ganhar os nossos filhos para Jesus, se nós não temos mostrado que mudamos de vida? Como é que nós queremos que os nossos filhos, nossos parentes venham para a igreja, se a gente mesmo não vem? Como é que nós queremos que os nossos filhos, amigos e parentes levem a sério a palavra de Deus, se a gente não leva a sério? Como é que nós queremos que nossos filhos, nossos parentes e amigos mudem de vida, se a gente não tem mostrado que mudamos de vida? Essa mensagem para vocês, né? Que pode parecer dura, mas é genuína. O meu desejo é que você não falou, o pastor Zé Carlos pegou pesado. O meu desejo é que você fale, o Espírito Santo falou comigo. E o que eu preciso fazer, Espírito Santo? Arrependa-se. Arrependa-se. É a mensagem de Deus. Porque no céu não é lugar de pessoas convencidas. No céu é lugar de pessoas convertidas que se arrependem. Pai bondoso, nós somos gratos pela tua palavra. Gratos porque, como ela mesmo diz, uma palavra que penetra a fundo, que faz divisão da alma e do espírito, que discerne os nossos pensamentos. Que nessa noite essa tua palavra que foi ministrada com toda a minha incapacidade possa produzir efeito nos corações da mente desse povo, como aconteceu no sermão de Pedro, que vidas daqui hoje saem transformadas para a glória do teu nome.
Eu quero fazer um desafio para você. Eu sou muito de fazer isso. Mas pense. Se você quer mudar de vida nessa noite, se você quer ser um verdadeiro cidadão do céu, se você quer entregar a sua vida para Jesus, para ser esse povo aqui de Atos 2, para ter certeza da sua salvação, se não acabou, nós vamos orar por você. Ou se você já é, mas acha que alguma coisa precisa mudar, a gente não vai te chamar aqui na frente para te constranger onde você estiver. Nós queremos ver isso para orar por você. Se você quiser, nós queremos orar. Vou orar daqui mesmo, não vou citar seu nome, não vou te chamar aqui na frente para constranger, mas para que você realmente agrade a Deus. Não porque Deus quer ser agradado, mas Ele quer que você mude para morar com Ele. Se você quer, levante sua mão, eu vou orar por você. Pai bondoso, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra que foi pregada e peço que o teu Santo Espírito continue trabalhando nas mentes